dois, três. Necessário. É necessário. Necessário. É necessário. Necessário. Salve, salve, rapaziada, você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda a internet, é o Necessário Podcast, não ao vivo, mas com muito carinho aqui pra vocês no programa de férias, gente. A gente tá de férias, por isso que não tá ao vivo, mas mesmo nas férias, sabe quem que tá comigo hoje aqui? Ele não tá preparado, você tá vendo o que eu tô falando ali? E ele levantou, mas ele tá aqui, tá na esquerda. É o Yuri, meu filho. Sou eu, meu amigo, sempre tô preparado. Como é que você tá, meu queridão? Eu tô supimpa. Ah, você tá viajando. Pimpa! Você eu tô tá viajando? na praia, né? Claro que não, eu tô aqui. Você tá aqui. Não, sabe? rapaz, eu ainda não tenho esse poder aí não e não vou ter, não tem Sabe como. por que não tá ao vivo, gente? Porque esse cara que vos fala tá viajando. Então ele tá curtindo e eu tô aqui trabalhando. Mas estamos aqui pra vocês, fazendo mais um episódio daquele jeito. Feliz da vida. Eu perdi o número do episódio, não sei que episódio que é esse. Ah, é uns tantos. É uns tantos, é 100 pra cima. Não, fala. Não falo não. Deixa Fala eu, não. né? Muito feliz de estar aqui com vocês, rapaziada. Não vejo a hora da gente voltar a fazer ao vivo, mas enquanto isso a gente tá aqui com pessoas abençoadas que se propuseram a estar aqui com a gente. Antes de eu falar com eles, eu preciso deixar aquele recado pra você que ainda não é membro do canal. Agora é a hora, meu filho. Tá vendo aí do lado dessa logomarca que tá passando aqui embaixo, aqui na tela? Tem um botãozinho escrito Seja Membro. Yuri, é legal ser membro do canal, Yuri? É maravilhoso. Seja membro. Seja membro, seja membro. Hoje sem brincadeira. Ele tá Mas com seja, medo, ele tá com seja membro aí, seja um membro bom. Seja membro do canal. Gente, eu tô aqui hoje com duas pessoas incríveis. Primeiro eu vou apresentar uma, mas antes de eu apresentar ele, eu já tô profetizando uma coisa que eu sei que aconteceu. O Santos caiu. Você viu, gente? O Santos caiu, a gente já tá em janeiro. O Santos tá na segunda divisão, não tá, Yuri? Opa, com certeza. Mais uma vez, velho. Tem um cara aqui que tá representando o time santista. Será que caiu já em janeiro? Pastor Denis, meu querido. Opa, muito boa notícia não, notícia ruim que não caiu não. Estamos vivos, estamos vivinhos da cima. Continuaram, então? Opa, e tá arriscado cair o Cruzeiro. Cruzeiro? Cruzeiro. Já vou Olha falar. só, ó como que é aqui a situação. Eu, santista, um cara corintiano, Tricampeão mundial. ó lá. Tricampeão mundial. Paulino. E aqui tem um que é cruzeirense, cara. Tá vendo, Já viu isso, mano? Mas é isso aí, é um prazer estar aqui novamente. Eu já tava com saudade. Você sabe que esse estúdio aqui me deixa... Se eu ficar alguns dias aí, eu fico com saudade de vir aqui, interagir com vocês. E... isso, para honra e glória de Deus, a gente tem recebido muitos relatos de pessoas através do Instagram, pessoas comentando e coisas boas. É isso que me alegra, isso que me motiva vir aqui nesse lugar, porque a gente sabe que o que a gente fala aqui tem um peso, não somente a palavra, mas algo de Deus na vida das pessoas. Tem pessoas contando testemunho para mim que tiveram a vida transformada através do podcast Necessário, é isso aí. É isso aí, você viu que ele fala como um radialista, né, Yuri? viu? O bicho é diferenciado, né? O Santos não caiu. Não caiu? Hoje nós estamos hein? gravando dia 2 de dezembro, às 5h26 da tarde, Yuri. Isso. Vamos ver quem que acertou essa profecia, né? Porque o programa tá passando em janeiro, o povo aqui já sabe se o Santos tá Não, na mas isso aí primeira. não é uma profecia, isso aí é palavra jogada ao vento. Rapaz, a batata do Santos tá assando. Tem 2 jogos só, hein? Agora E imagine, tem que ganhar 3 os caras dois. torcendo contra um. Ó aí, galera, 3 contra 1 aí, não vale, né? Gente, olha, além do Pastor Denis, eu tô muito feliz aqui de receber uma pessoa que eu conheci agora, mas já me identifiquei, já gostei bastante, uma simpatia em pessoa. É indicação do Pastor Denis. O nosso convidado de hoje, Yuri, ele é missionário.
Tá, ele é missionário, ele é evangelista. Opa. Ele é escritor, Yuri. Não é gente burro igual nós aqui, que Não, mal mas sabe aí- escrever o nome. Aí eu já tô com vergonha, já, rapaz. O cara é escritor, o cara é missionário, o cara é evangelista. E brincadeiras à parte, um homem de Deus, eu tenho o prazer de anunciar ele aqui, que é o missionário Lídio Dias. Como é que você tá, meu querido? Vamos bater palma pra ele, Yuri? Pra ele ficar mais à vontade. Obrigado. Como você tá, meu querido? Fala pra nós. Olha, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui neste horário. A galera de todo o Brasil, privilégio estar com você aqui, cara. Com o pastor Denis, que é meu amigo há muitos anos. Temos várias experiências no campo de missões, Brasil afora. E estar com vocês aqui é uma honra. E a título de informação para você aqui, descontrair mais um pouco sobre futebol... Cruzeiro, terceiro lugar. Você não caiu, não. Aqui é forte, não é fraco, não. Ô, gente, modéstia, rapaz, deixando o futebol. Você sabia que quando o Cruzeiro caiu, ele chorou, cara? Mas foi chora, o galo velho de briga, né? Chora, né? Deixando esse lado do futebol à parte aí, só pra eu queria dar uma cutucada nele. Mas ser missionário nessa nação, pra mim, é um privilégio. Ver pessoas transformadas, gente salva, orações de cura curando pessoas. Pessoas libertas de várias situações espirituais, materiais, para mim, ser missionário, coisa que eu fugi, mais na frente eu vou te contar, eu fugi, eu não queria ser lá atrás uma outra profissão, ser missionário não é profissão, é chamado, mas como profissão eu queria ser veterinário numa época, e o chamado foi forte, eu tive que entrar para o campo teológico e estudar teologia, mas para frente fala alguma coisa para você, ser missionário nessa nação é um privilégio muito grande. Com certeza. Eu acredito que o maior privilégio que Deus deixou quando a gente fala de chamado ministerial é poder levar a mensagem e ver a transformação genuína das pessoas. Porque tem gente que pensa que quando o evangelho chega, se torna um religioso. Mas não, quando o amor de Deus chega na vida de uma pessoa, ela é transformada de dentro para fora. E a gente vê isso sendo missionário. Isso é impressionante, né? Eu não posso trazer aqui o missionário Lídio Dias sem começar fazendo essa pergunta. Você sempre foi cristão? Ou como que o evangelho chegou na sua vida? Fala para nós. William, até 14 anos praticamente eu estava na roça mesmo, nas fazendas, andando de cavalo, andando até de jegue, na verdade, que eu sou lá do Nordeste. Até essa idade eu estava na roça, plantando, com meu velho, um lugar, uma terra seca pra caramba, onde na sombra já deu 50 graus, 45 graus, 50 na época. Deus meu. A seca é grande. Foi uma vida assim de superação desde lá de trás. Mas eu cheguei na capital mineira, eu sou de uma região chamada Vale do Jequitinhonha, né? Mais para frente falo um pouco. Eu cheguei na capital mineira completando praticamente 14 anos de idade. Sou de 67, já passou alguns anos. Mas Belo Horizonte eu cheguei com 14 anos. Minha mãe conheceu Jesus numa conferência com meu pai na fé, que o Denis conhece, um baita conferencista, um baita pregador da palavra de Deus, e ali todo mundo se converteu a Cristo, né? E meu pai era alcoólatra, e ali também Deus foi fazendo uma obra muito grande. Eu lembro que nessa época que a gente chegou nessa conferência, era um salão de madeirite pintado de azul, ainda bem que era azul, pintado de azul e branco. Tava azul bom o branco, negócio, cara, é até desviar ainda, pintado de azul e branco. E ali eu vi umas coisas espirituais muito fortes acontecendo na minha família, cara. De irmã ficar endemoniada mesmo, jogar banco com a mão só pra cima. E tudo novo pra você. Tudo novo, eu com 14, banco de madeira, pesadaço. E eu, nessa idade, novão, vendo isso, a gente ficou meio assustado. Meu pai também foi nessa conferência, já aceitou Jesus como Salvador. Ali o alcoolismo parou, para a glória de Deus, cara. Para mim não tem dinheiro que pague esse momento de ter um contato com Cristo, de aceitar Jesus. E ali o chamado foi vindo. Era 5 pedidos que ele pediu na campanha. A minha mãe não sabia nem ler e escrever. Minha mãe era da roça,
vou inventar a história, falar a verdade, a real para você. Minha mãe não sabia nem escrever, o pregador pediu 5 pedidos, um era meu pai, um era minha irmã, que era desse jeito, o terceiro ela ficou fã do pregador e falou assim, você vai ser missionário. Eu até brinquei com ela na hora, não, mãe, quer ser jogador do Cruzeiro. Ela pôs a mão no meu Deus, na minha cara, falou assim, ser jogador do Cruzeiro não dá alma para Jesus, você vai ser missionário igual o pregador da campanha. Disse, beleza, já só quer falar, então, deixa rolar aí, eu tô com a idade que eu tô para ser missionário. Aí foi vindo. E de dois eu não lembro, só lembro de 3. Minha irmã, o pedido cumpriu, meu pai, o pedido cumpriu, e mais tarde, para a glória de Deus, essa velha de oração que já está dormindo nos braços de Deus, ela me viu pregando ao lado do cara que ela apontou um dia e falou que ia ser missionário. Olha que benção, que legal. Trem feio o negócio. Você vê, pastor, o que é a palavra de uma mãe, né, cara? Tem tanta gente que... Eu vou até deixar o pastor comentar isso. Tem tanta gente que tem ainda o prazer de ter a mãezinha aqui, de ter o pai. E a Bíblia fala pra gente honrar os nossos pais para que prolongue os nossos dias na terra. Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que honra pai e mãe, né, pastor? Verdade. Realmente, nos dias que nós estamos vivendo, o que a gente vê é mais desonra. Filho desonrando pai, desonrando mãe. E a desonra, ela sempre vai gerar uma grande perca na vida do ser humano que decide desonrar pai e mãe. Mas quando nós decidimos honrar, eu sempre falo, sabe, que quando o ser humano ele decide honrar Deus, ele consegue honrar pai, ele consegue honrar a mãe, ele consegue honrar a líder, ele consegue honrar as pessoas. Agora, quando ele não honra Deus, ele também não honra pai, não honra mãe, e isso é triste. E o ruim disso é que muitas pessoas sabem disso. São leitores da Bíblia, já estudaram a Bíblia, sabe? E não conseguem honrar. Não dão a devida importância. Pode falar, pastor. Pois aí, falando desse pique de honrar pai e mãe, é o primeiro passo de sucesso. Para uma criança, para um jovem adolescente, é honrar pai e mãe. O apóstolo Paulo ele foi muito taxativo em Efésios capítulo 6, que quando você honra pai e mãe, você aumenta seus dias na terra. Um dos maiores segredos de prosperidade não é dinheiro, não é bem material. A resposta está na própria palavra, prosperidade. Prosperidade é aumento, é vida longa. É aumento de idade, é você viver uma vida longa, porque está lá nessa raiz de ensinamento. Quem honra pai e mãe tem uma grande chance de viver uma vida muito longa na terra. É um dos primeiros passos de sucesso, é respeitar, é honrar pai e mãe. Uma vez que você honra pai e mãe na terra, é claro que você está honrando Deus, porque Deus é o nosso pai em todos os sentidos também, né? Com certeza. E então, nesse período, recebeu essa palavra profética, querendo ou não, sabendo ou não que a tua mãe estava fazendo, mas estava declarando uma palavra profética. Ali o evangelho te encontrou naquele dia. Naquele dia. Eu, menino ainda, eu posso falar uma coisa no campo profissional também? Bora. Nessa época, cara, eu era um lutador pela vida. Eu começo a lembrar, eu fico quase sentindo um negócio de emoção dentro da gente, que a gente visualiza lembrando. Eu era camelô no centro de Belo Horizonte. Tinha uma banca de verdura, vendia de tudo. O fiscal, às vezes, passava, a gente tinha que carregar. Se você conseguisse pôr na cabeça a tempo, eles não podiam tomar, não podiam tocar nessa cabeça para pegar o tabuleiro. E nessa época, 14 anos, eu era camelô, tinha que pagar aluguel da minha mãe na vila, na favela, pesada. 14 anos? 14 anos. Eu era camelô, tinha que pagar aluguel da minha, ajudar a pagar aluguel, fazer compra para casa, ajudar em casa. E levantava cedo para ir para a rua. É o que eu falo, cara, eu amo a tecnologia, eu amo o avanço da tecnologia, até a gente tá falando com vocês hoje aqui com o programa, porque a tecnologia existe e é bênção e tal, mas se tem uma coisa que com o passar dos anos se perdeu, vocês me corrijam se eu tiver errado, Yuri e tudo, esse tato, cara, essa vivência do real, de ter que fazer, de viver na rua, de correr. Eu não sou tão antigo assim, tenho 40 anos, mas eu vivi essa época de estar na rua, de ir do tete a tete, de ter que falar. Isso é uma coisa que dá muita saudade, né, pastor? Era difícil, mas dá saudade, né? Era difícil, dá saudade e já era um senso de responsabilidade muito grande. Porque para mim, lá atrás, minha mãe e meu pai, para mim, tinha que ser honrado mesmo, tinha que ser ajudado mesmo. Não tive nenhuma oportunidade de jogar dinheiro fora nessa época, porque não tinha também. Era tudo no limite.
terminei de estudar na parte da noite por causa de trabalhar cedo, né? Trabalhar cedo. Mas eu não me arrependo de nada, porque eu vi meu pai também na roça, minha mãe na roça, não tiveram oportunidade de estudar. Minha mãe assinava com um polegar, com a tinta, naquele período, né? De assinar com a tinta no dedo ali. Mas ajudar meus pais lá atrás, para mim, foi uma honra. Eu tenho 6 irmãs vivas, são todas maravilhosas, cara. Eu tenho 6 irmãs que, para mim, é chave na minha vida. Uma sobrinhada cresceu tudo no morro, nenhum se perdeu. Carreguei todo mundo no joelho da minha oração. E me respeito como missionários, são patrocinadores do meu ministério. E graças a Deus, lá atrás, conhecer Jesus nessa idade, passa por essa parte de escassez material, que era uma escassez muito grande, cara. Às vezes, quando você não vendia e levava alguma coisa para casa, chegava em casa com alguma coisa para ajudar na compra, ajudar ali das coisas que tinha que ter em casa, mas era bem escasso na época. Era trash, né? Eu imagino isso. Uma das coisas que acontece, pastor, quando a gente recebe Jesus, eu acho que não é nem uma dádiva, se é que é essa palavra, só específica do missionário. Eu acredito que quando uma pessoa recebe Jesus de verdade, o maior sentimento dele é compartilhar com alguém. Eu acredito nisso. Quando você recebe Jesus e entende quem ele é, o maior prazer da sua vida é falar para alguém o que Jesus é e o que ele pode fazer. Verdade. Mas entendendo isso, como que começou daí o desejo ardente na tua vida, assim, de tipo, eu preciso falar desse Jesus, eu quero me tornar um missionário, eu preciso sair desse lugar aqui, não só aqui, mas levar Jesus para outras pessoas em outros lugares. Como começou isso? Começou tudo nessa idade que eu fui para a igreja com 14 anos. Antes de abraçar um chamado mesmo, por conta de um chamado, aí eu já estava no campo urbano mesmo, nas vilas, entregando folheto para todo mundo onde ele morava. Eu era muito conhecido, porque a gente fala fácil e dá risada fácil. Eu jogava bola com todo mundo, tanto o usuário como o próprio tráfico do morro. Era tudo para a gente conhecia todo mundo, cara. E por ter ido para a igreja cedo, eu não entrei por esse campo do vício. Foi a melhor coisa que minha mãe fez. Foi me encaminhar para Jesus. Porque uma mãe, quando ora, quando intercede, quando te apresenta a Deus, coisas boas acontecem na vida da gente. E ali eu já entrava, já fazia missões de maneira assim, de ir pessoalmente, corpo a corpo, porque tem vários tipos de missões. Tem uma multidão, você fala para a multidão, você tem a multidão, tem a parte missionária corpo a corpo, que é individual, né? Onde eu ia, ponto de ônibus, eu falava de Jesus, dentro de ônibus eu falava de Jesus. Na vida todo mundo conhecia, levava para o culto ar livre, fazia culto ar livre, traficante já me sacudiu na esquina, falando de Cristo, cantando droga, eu vou falar, cantando Drogas Mata, do cantor Luiz Arthur de São Paulo, Bauru. Esse cara é um pioneiro da música evangélica, cara, só tem letra para fora da igreja. Eu cantava tudo Luiz Arthur, cantava tudo. Aí eu fazia missões assim, tirava a banda dentro da igreja, 2 horas antes de começar o culto de jovem, geralmente era sábado. E ali a gente tocava 1 hora na rua, todo mundo, você é músico, a gente tocava ali 1 hora na rua, só guitarra, contrabaixo, bateria, não tinha teclado na época, não fazia base, porque hoje na igreja o teclado faz a base de tudo praticamente, não tinha que ter solo, tinha que ter guitarra e uma base bem feita e outra guitarra, uma bateria, um contrabaixo, e ali eu não sabia, Deus estava me preparando para ser um missionário da estrada mesmo. Da estrada. E começou tudo ali praticamente. Missões começou ali. Em relação, você vai perguntar, eu sei disso. Em relação ao chamado, eu fugi. Eu não queria ser missionário. Não queria. Foi um sonho da minha mãe. Olha como uma mãe, a palavra de uma mãe tem poder, cara. É a palavra mais abençoada para um filho, é um conselho de uma mãe. De um pai, mais a minha mãe, né? A minha mãe era mais fervorosa, meu pai aceitou Jesus, converteu, mas ele era mais na dele, mas minha mãe dava de dedo, você tá errado, meu Deus do céu, falava, acabou, era um temor muito grande, e começou tudo ali mesmo, e eu comecei a fugir do chamado, não queria viajar, não vou viajar,
E eu comecei a trabalhar numa outra área que começou a me render muito bem financeiramente. Eu vou contar uma verdade até meio engraçado, porque envolve animal, né? Envolve animal. E fugindo. Na igreja fazia louvor normal, culto ali, na cidade que eu já estava, no interior, com o meu próprio negócio, mais tarde tinha meu próprio negócio. Foi aí que começou a luta, cara, porque vendo dinheiro entrar aqui, vou viajar fazer missões, não sei como é que vai ser esse trem. Nós nunca vou pregar em lugar nenhum. Nunca houve cobrança. Nunca houve acerto de cifras. Se alguém aqui está me assistindo, se comentar que falar que um dia eu cobrei uma passagem, mandei depositar dinheiro na minha conta, é mentira. É do Satanás. Isso nunca aconteceu, nem com você, Deus. Não. Então a gente manteve essa parte de raiz missionária. Ele manteve lá atrás, assim. De viver o sustento direto com o próprio Deus, né? Ele sustentando. Tem umas experiências de viagem aí nessa parte. Eu vou te chamar de Lídio. Pode ser? Tranquilo. Eu pedi. Vamos ficar Lídio, falando missionário. O Lídio falou uma coisa muito importante. Lídio cabeção. Que eu Tem quero. 2 cabeção aí. Você vê, agora. e aqui tem cabeça grande, hein? O povo me chama de cabeça de tigre. Cabeça de tigre. Ele disse uma coisa, pastor, que eu queria que você comentasse, pastor Denis, uma coisa muito importante. Dentro de tudo que ele falou da importância da mãe instruir a criança. A gente sabe que é bíblico, instruir a criança no caminho que deve ir. Só que a gente vive um problema nos dias de hoje, porque quando a mãe ou alguém próximo apresenta Jesus para um adolescente, para uma criança, ele apresenta um Jesus que não é o Jesus do evangelho, é um Jesus carrasco, é um Jesus chato de seguir, é um Jesus que não dá interesse na pessoa de ficar. Qual que é a importância de você mostrar o evangelho genuíno na vida de uma criança hoje, pastor? O evangelho genuíno é esse evangelho transformador, libertador, e que a gente serve a Jesus com muita alegria, com muita paz. Ele torna-se leve. O evangelho genuíno não é um evangelho de um jugo pesado. E pegando esse gancho aí, em Brasília eu fiz um evangelismo noturno e, para minha surpresa, a maior parte das pessoas que eu falei, uns 80% a 90% de pessoas que eu falei de Jesus, eles são conhecedores da palavra de Deus. O pai é presbítero, a mãe é do círculo de oração, só que colocaram um jugo sobre essas pessoas. Aí o evangelho já não tornou-se um jugo leve, mas sim pesado, que a pessoa não conseguiu aguentar e estava lá na esquina vendendo drogas, homens afeminados, mulheres. E aí eu pergunto, mas por que você chegou a esse ponto? Não, porque eu ia para a igreja até tal tempo e não consegui ficar na igreja por causa disso e disso. E o evangelho que eu acredito é um evangelho que vai transformar a vida, que vai libertar a vida e que vai ser esse momento, a pessoa passa a ter uma vida leve, agradável. É como eu digo, hoje nós estamos aqui, nós damos risada, nós falamos de Cristo, nós falamos de futebol, eu jogo bola, ele joga... Não, esse cara aí é ruim de bola. Deixa ele de lado. Você joga bola, o Yuri joga bola e isso aí, eu fui expulso da igreja por causa de bola. Acredito. Eu tô falando de algo que eu vivi isso, colocaram um jugo tão pesado sobre a minha vida, na época um adolescente, que eu não consegui aguentar. Eu fiquei 12 anos fora da igreja, longe de Cristo, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus. Eu acreditava em Deus, mas eu não queria buscar, não queria ir para a igreja nenhuma, porque o que aconteceu comigo foi o poder de uma decisão que um líder tomou e, infelizmente, eu, sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu tomei a decisão errada. E o que aconteceu? Eu cheguei na igreja com 12 anos de idade, o líder nessa época me chamou lá no escritório e disse: você vai ter que decidir entre a igreja e a bola.
e eu gostava de bola e gosto até hoje, eu disse, não, pode ficar com a igreja sua que eu vou ficar com a bola. E saí, não voltei mais na igreja, não foi para igreja nenhuma, e foi para bola. Na bola conheci drogas e vivi 12 anos fora e voltei pela misericórdia de Deus. Então eu vejo que o jugo não é de Deus. Quando você vê alguém dizer, não, mas eu sou crente, mas eu não estou mais aguentando esse sistema, esse jugo aqui, sai fora. Porque eu sirvo a Jesus hoje, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu não ando por aí aprontando, fazendo as coisas. Nós nos conhecemos há muitos anos atrás. Por que eu trouxe o missionário Lídio? Eu conheço um monte de pregadores, um monte de pessoas que se intitulam, outros que são mesmo, têm uma unção, fizeram teologia, tudo, como ele relatou que fez. Até você fez teologia, eu também fiz. Então, o que acontece? Eu vejo que, para mim trazer alguém, eu tenho que ter comunhão com ele, a gente tem que falar a mesma língua, e em primeiro lugar a gente tem que ser o quê? Pessoas que realmente têm o temor a Deus. E hoje eu vejo que o missionário Lídio, a gente se conheceu no ano de 2003, por aí, 2002, Por aí. 2002 para 2003. Eu entrei na cidade de Chapecó e eu ouvi falar, missionário Lídio tá aí. Aí eu disse, mas quem é esse cara? O povo tá falando dele, eu não conheço esse cara. E aí o pai dele na fé, que também é um grande amigo meu hoje, era o cara que estava no auge nessa época. Era o cara do momento ali, estava no auge, tinha entrado em Chapecó e pregando em grandes igrejas ali. Um dia eu fui lá ver ele, uma pessoa simples ao mesmo tempo. Aí ele disse, tem um filho na fé meu aí, eu quero que você conheça ele. Eu disse, quem que é? O missionário Lídio. Para voltar lá na história lá que você estava falando, que a tua mãe e teu pai foram lá e na conferência que ele estava fazendo, entregaram a vida a Jesus. Aí foi aonde eu conheci essa figura, esse cabeça de nós todos, lá em Chapecó, cara. E daquele dia em diante nós passamos a ser amigos, como se diz, aquela paz de espírito bateu. Comunhão. E nós atravessamos esse estado de Santa Catarina e outros estados, andamos, e sempre que dava a gente se encontrava, não que a gente programava. Às vezes eu chegava numa cidade, aí, o missionário Lídio tá aí. Aí teve um dia que eu me hospedei num hotel, lá em Biguaçu, aí tô lá nesse hotel, meia-noite. Aí um baque lá na porta, eu disse, mas quem é esse doido que tá batendo aí, cara, essas horas? Aí ele falou, abre essa porta aí, mano, abre essa porta aí. Eu disse, Lídio, o que você tá fazendo essas horas? Eu tô perturbado. Eu digo, mas o que deu, cara? Você não é mais pastor? Não, eu tô perturbado que eu tô com fome. Você sabe que se eu tiver com fome eu não consigo dormir. E olha como são as coisas. Vamos atrás de uma comida, aí saímos. Meia-noite e pouco procurando comida. Foi o tempo que nós saímos do hotel, entraram no hotel... Assaltaram o hotel tudo. Levaram tudo que tinha no hotel, nos quartos, e os nossos 2 quartos, o meu e o dele, que ele estava... Não foi assaltado. Não foi. Quando nós voltamos dessa janta que ele foi jantar, aí só tava aquele aglomeração lá na frente do hotel. E aí, acabaram de assaltar o hotel aí. Aí nós entramos no nosso quarto lá, tudo intacto. E os outros perderam tudo. Eu livrando o cara de um assalto, né? E o cara reclamando. Que brigando pra abrir a porta. Deus me usando na mão. Pra você ver como é que é. A ignorância montou nele. Né? Não, mas imagine, o cara, meia-noite sair atrás de comida. É muito interessante isso que o pastor Denis está falando, Lídio, pelo fato da gente entender que o fardo de Jesus é leve mesmo. Tem muita gente carregando um fardo que não é dele, não é o fardo de Jesus. Jesus falou que o fardo dele é leve. E é difícil, é muito complicado, porque eu trato com pessoas hoje, infelizmente, pessoas que não querem saber, cara, de Jesus, porque foi pregado para ele um Jesus que não é o Jesus bíblico, né? Mas enfim, a gente poderia ficar falando desse tema até... É por isso que eu digo, eu me sinto bem vir aqui falar, porque é algo diferente.
como eu tenho recebido relatos, testemunho de pessoas que têm seguido essas orientações que tanto eu, outros os homens de Deus que têm passado por aqui falado e que têm tido a vida transformada. E existem pessoas hoje que estão paradas, não vão à igreja porque tiveram decepções com esse jugo pesado. E Jesus já transforma. Se fosse para ter um jugo pesado, ele não ia escrever, não estava escrito na Bíblia que o jugo dele é suave e leve. Com certeza. Então é o recado para você que está se sentindo cansado, oprimido, vai para ele porque Jesus vai aliviar, porque é promessa bíblica. Esse cara aí tá igual um negão aí, ó. Tá, já tá te zoando, né? Não, fica deixa eu falar, Lídio, como a gente tá falando de hotel, uma das coisas mais, eu acho que mais cabulosas, a gente podia falar assim, que um missionário passa, são batalhas espirituais. Tem gente que acha, né? Você pode falar melhor pra gente. Tem gente que acha que fazer missão é um campo de rosas, que você vai só achar ursinho carinhoso, que você vai chegar nos lugares onde vai ter só gente bonitinha ali, fazendo lindamente, levando a vida. E não, a gente sabe que o campo de batalha é muito complicado. Antes de você contar a experiência do hotel, eu vou te fazer essa pergunta. Quando você imergiu mesmo no campo missionário, você sentiu que essa atmosfera espiritual, ela ficou mais densa, é mais pesado, é uma coisa mais, é uma briga, como a gente fala aqui no Paraná, o buraco é mais embaixo quando você começa a mexer com missões? A sua pergunta é interessante e a resposta tem que ser bem à altura. E é uma grande verdade, muda completamente. Porque todo missionário é um intercessor. O foco de missões é almas. Tanto aquela ainda que não veio, como aquela que foi um dia e desviou. E missões abrangem todas as classes sociais. O rico, o pobre, o preto, o branco. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. O meu valor para Deus e o do Denis, o seu, o teu irmão que está ali, é o mesmo valor. Almas para Deus não tem posição social, não tem cor de pele, não tem nada disso. Deus ama a todos da maneira igual. Quem faz acepção, infelizmente vou ter que falar isso, né? Quem faz acepção tem hora são as pessoas do nosso meio, tem hora, infelizmente acontece isso. Deus ama o homossexual, ama igualzinho nós. Deus ama o jogador de futebol, ama. Deus ama o craquento que está na rua aí, ama. Como ama, rapaz? Como ama? Meu pai era um alcoólatra, meu rapaz. Então, a gente hoje tem que abrir a cabeça para fazer missões. Porque missões hoje virou um negócio, pode falar a verdade, pode falar rasgado. Virou, às vezes, tem um negócio rendoso. E o pensamento da Bíblia não é esse. O pensamento bíblico não é esse. Você vê que Deus ama tanto que ama um cabeção desse. Você viu? Olha, você viu? Agora muda muito de um lugar para o outro. Tanto que na aula de missões mesmo ali, quando você estuda teologia, você tem uma aula transcultural. Se eu entrar na tua casa, que você pôr na mesa, eu vou comer calado. Esse estoque de transcultural é bom de falar. Porque você tem que estar preparado para todos os estilos de pessoas. A linguagem de missões para uma classe é uma, para outra é outra. Porque existe a pessoa muito bem adiantada nos estudos e tem também a pessoa simples que não estudou. E na hora que você abraça o chamado de missões, você tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. E no mundo espiritual, o peso é violento. Porque nós somos intercessores. E você também é. E todo intercessor passa por ele primeiro. Tudo aquilo que a pessoa está lá, ser ministrada, passa tudo pela gente. Entra no livro de Rebeca Cabral, ela dá uma orientação interessante. Ela fala que depois que a gente ministra e intercede por alguém que é bom, a gente ajoelhar e sepultar o que passou pela gente. Ela chama de cemitério espiritual. Que é bom você dar uma parada ali, né? E sepultar o que passou. E as experiências nessa área é muito grande. São experiências fortes aí. Envolve muitas vezes no culto da gente um satanista
envolve aí, sem falar da religião que eu estou falando aqui, do campo espiritual, envolve aí muitas situações que o inimigo tenta barrar. Livramentos tremendos também, muitos livramentos também Deus dá pra gente, mas no campo espiritual, o inimigo, ele vem com força. É uma coisa que infelizmente a gente vê com maior frequência em igrejas protestantes pentecostais é muito título de missionário e missionária. Aquilo ali é uma missionária. Mas não faz missão nenhuma. É o título. É missionária. Ô, meu filho, minha filha, se você se chama missionário e missionária e você não faz missão, você é um impostor. Você não é missionário. O que é o missionário? O missionário é aquele que cumpre uma missão. Às vezes, e não necessariamente uma missão fora da cidade ou fora do estado. Às vezes Deus te traz para uma missão para o seu vizinho. Te traz para uma missão para a casa da frente, para o mercado, no bairro, no trabalho. Verdade. Um missionário, ele completa a missão. Mas falando nesse campo espiritual, acontece muito com a gente. Já aconteceu muito com a gente, da gente sair de um estado para o outro, ou ir de uma cidade para o outro, ou até para um outro país. E quando você chegar naquele país, você sente que a densidade espiritual ela é mais forte, ela é mais complicada, ela é mais densa, é uma luta maior. Como que você faz a preparação? Claro, a gente entende, já sabe, né? Mas precisamos falar aqui. Como que é a preparação para aquele que está assistindo hoje o programa e ele está pensando, meu Deus está me chamando para ser um missionário, eu preciso aprender por onde começar com missão. O que você indicaria? A primeira coisa é você amar de maneira incondicional. O amor é a chave. Não tem como você ser missionário e não amar uma pessoa que está nas drogas, uma prostituta que vende o corpo às vezes na BR. Engraçado que nós pregamos um amor e fugimos desse povo. Eu tô louco, meu amigo, mas estou louco para criar um trabalho para caminhoneiro, para essa galera da rua. Eu tô esperando melhorar financeiramente. Porque há um projeto que eu quero, eles sabem um pouco, para caminhoneiro. Os caras dirigem, estão estressados, mano. Os caras ficam 20, 30 dias fora de casa, cara. E às vezes chega em casa, o cara fica 30 dias fora, só com despesa no bolso, mais nada. A prostituta precisa de alguém que vai abraçar ela. Homossexual. A gente prega um amor, cara. Dentro de uma igreja canta amor. Meu Deus, né? Não tô aqui para falar mal de ninguém, mas a verdade a gente prega um amor e fugimos desse povo, cara. O verdadeiro missionário gosta de estar aí. E ele faz com amor. É aí que tá, ué. A gente, ali em Curitiba, rodoviária, um dia um pastor passou na hora. Acho que Deus usou o cara passou na hora. Eu sentei com 2 andarilhos, isso de missões chamado de estratégia. O cara me pediu café, eu paguei o café e dei um pastel. Eu sentei com ele no meio-fio, eu comeu isso com ele. E o pastor, Cilírio, passa. Cara, eu tava lá do outro lado, nem quis passar para você não ver que era eu. Você estava sentado no meio-fio, tomando café com 2 andarilhos. Eu tava, mas qual o problema? Porque chamar, você aprende até estudando, é estratégia. Agora, estratégia é para tudo na vida, você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter estratégia para tudo na vida. E missões, isso é estratégia, além de uma prova de amor. Isso é prova de amor. Se abraçar alguém com cheiro de bebida alcoólica, cheiro de drogas, o olho pulado para fora, quem passa por isso tudo, não tem... Tem muita gente, O início de missões, para mim, o início de missões mesmo, antes de você abraçar o ID, é você estar preparado para amar quem for. A plateia que estiver diante de você. A primeira coisa que tem que fazer com essa plateia é amar essa plateia. E de maneira no corpo a corpo, porque, igual eu falei, tem missões que você prega aqui e você dá uma palestra para uma multidão. Mas tem momentos que você vai falar para 1 ou 2 pessoas. E nesse momento de 1 ou 2 pessoas, fica mais bem feito ainda porque você tem um contato muito pessoal com a pessoa. E as histórias, rapaz, que a gente escuta em rodoviária. Em Joinville, tem uns 3 meses atrás, eu estava viajando para Belo Horizonte, o camarada me pediu algo, posso pagar um café? Você consegue pagar um café? Pago. Aí eu perguntei, por que você está morando na rua? Eu falei assim, você acredita
que eu não sou viciado, não sou drogado, tenho um cartão de crédito, eu estou te pedindo café porque meu dinheiro acabou do pagamento, de jeito. Moro em São Paulo, mas eu não consigo ficar dentro de casa. E eu sinto melhor na rua. Aí eu falei assim, vamos para a rodoviária, que ele ia viajar meia hora depois. Conversei com ele, aquele cara derramou as lágrimas mais verdadeiras que eu vi na minha vida. E o cara não era viciado, mano. O cara tava na rua. Aí eu ministrei sobre a vida dele, aí conversei com ele, orientei ele, e eu creio que ele encaminhou, cara. Porque o contato de missões primeiro, igual eu te falei, amor. Agora você está preparado para amar todo tipo de gente? Tô. Então agora você pode ir. Porque primeiro você vem, Deus te trata primeiro, para você tratar pessoas depois. Não tem como eu falar de amor se não vou amar ninguém. Então aí a missões é isso. Os primeiros passos de missões é você amar. E depois, claro, vem os estudos, né? Eu fiz teologia, passei por 2 seminários, jornais teológicos, vários tipos de missões. Não sei nada até hoje, porque o tal do eu é perigoso. O tal do eu é perigoso. Mas a gente teve uma preparação de estudo também. Porque já que você vai ser um missionário, você tem que ter uma preparação, né? E a gente foi estudar com simplicidade, humildade, aprender para estar na estrada. Mas antes, agora, missões primeiro é na igreja local. Na igreja local. E você tem que ter um líder para te orientar. E eu tenho muitos amigos numa junta de missões na Jocum. A Jocum é um dos melhores seminários de missões do mundo. Jocum é demais, né? Eu já ministrei muito em acampamentos da Jocum. Você ia falar, pastor? Falar que muitas pessoas confundem missão. A missão mesmo, a raiz, missão raiz, é aquilo que ele acabou de falar, né? É impossível o cara ir para o campo missionário querendo escolher lugares, querendo escolher classe de pessoas. Isso não é um missionário. Tipo, eu quero ser missionário na Disney. Não, aí... Quero evangelizar o Mickey. Aí, outra coisa. Ser missionário raiz, meu irmão, é viver pela fé mesmo. É como, por que eu sou amigo do Lídio, por que eu trouxe ele para ministrar na igreja? Eu liguei para ele, a gente combinou. Ele não disse, me mande passagem, eu quero tanto para ir na sua igreja, quanto a sua igreja arrecada, quantos membros tem na sua igreja. Mas eu conheço ele. E eu sei que ele não faz isso, porque eu sou amigo dele. Porque há anos a gente fez trabalho em vários lugares e o meu perfil é esse e o dele também. Não é cobrar para ir nas igrejas, não é exigir coisas das igrejas. Por isso que a minha agenda era cheia na época que eu fazia o trabalho no campo missionário, e a dele também, porque eu ia em lugares que as pessoas não queriam ir, muitos missionários não queriam ir, muitos pastores missionários não iam, porque as pessoas querem ir em lugares, igrejas grandes, lugares bons. E eu entendo que a verdadeira missão é aquilo, é você andar em lugares onde às vezes você não quer ir, mas Deus quer que você vá. E se você tem esse amor que ele falou, meu amigo, você não pensa 2 vezes. Quando você vê, você está lá. E são esses lugares que Deus opera tantas coisas maravilhosas acontecem em lugares que pessoas, às vezes até mesmo dizem, não, eu não vou. Mas eu vou. Eu ia, né? Porque agora eu tô parado, né? Eu tô fazendo missão local, né? Ele continua fazendo a missão que Deus chamou para... Eu já até falei para ele, eu digo, cara, não tá na hora de você parar, mano. Que chegou um momento que eu decidi parar, orei a Deus e Deus aprovou. E tanto é que aprovou, mas eu não deixei de fazer missão. Não, continua fazendo missão. Na igreja local, né? Local. A gente vai correr, porque a gente tem umas histórias aqui ainda para falar, mas é muito importante, Yuri, o programa de hoje a gente está falando sobre missões, porque o programa é para você que sente que Deus tem... É difícil falar, eu sinto que Deus está me chamando para ser um missionário, porque se você recebeu Jesus e não faz missão nenhuma, você não recebeu Jesus. E outra o maior exemplo de missionário que existiu no mundo inteiro foi o próprio Jesus, né? E outra, você falando isso aí, me veio a passagem dos talentos.
Tem gente que recebeu o chamado para ser missionário, mas não está desenvolvendo. Isso. Porque às vezes falta a pessoa entrar num propósito de oração e Deus não vai deixar dúvida na vida de ninguém, deixar a pessoa com dúvida, não. Quando você recebe um chamado e você começa a orar, Deus começa a te dar um norte. E ele te dá um norte de uma forma que às vezes não é aquilo que você quer, mas é o que Deus quer. Aí você começa a entender e começa a multiplicar o talento que Deus te deu. Aí você começa a ir numa cidade, quando vê você está na outra, quando vê você está no Brasil inteiro, que foi o que aconteceu comigo. O meu chamado também foi estranho. É interessante, você pegou na deixa na sua palavra. Tem gente que quer ir para os confins da terra, não conhece nem Jerusalém ainda. eu não pula essa parte, eu quero né? ir para fora, quer ir para fora, você não conhece nem o bairro dele, nem a cidade dele, nunca falou de Jesus, nem dentro da cidade dele. E o que o Espírito Santo veio fazer em Atos 2? Semeei testemunha em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins, mas primeiro ali, local. Primeiro ali, foi onde eu comecei. Fui lá pra favela e vou até hoje, entregava folheto e fazia, tirava a banda da igreja, tocava lá, e sacudido por tráfico na esquina e jogando bola no meio da galera. Todo mundo sabia que eu era um missionário no meio da galera já naquela idade. E eu comecei a missão pra ninguém, cara. Como assim pra ninguém? Pra ninguém. Evangelizando Miguel. Eu pegava o Novo Testamento, ia lá pra dentro de uma mata lá em Belém, cara, abria o Novo Testamento. Pegava pras árvores. Pras árvores. Pra ninguém. Eu já cantei muito assim também pra ninguém, sabia? No quarto mesmo, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Em Miguel, você foi evangelizando Miguel. É. Pastorzão, dentro dessas histórias de correria com missão e o mundo espiritual aguçado, o que aconteceu dentro de um hotel, meu filho? Que eu perguntei pra você o que te marcou profundamente nessa área e você falou, Ilha do Céu, Yuri. Ilha do Céu, Yuri. Aconteceu um negócio aqui no hotel. O que aconteceu? São cada experiências, rapaz, nesse campo aí. No hotel, na cidade de Santa Catarina. Ministrei primeiro na igreja, por exemplo, tranquilo. Houve também nesse mesmo local, não no mesmo dia, mas nessa igreja eu passei por uma experiência também que eu vou te contar ela aqui agora. Eu desci do carro tranquilo com o pastor, estava indo para a igreja dando risada. Você conhece o pastor, inclusive. Dando risadas. Eu desço do carro, ponho o pé no chão para entrar para o escritório da igreja ali. Me bate uma raiva, rapaz. Me cresceu uma ira no coração. Me veio aquele clima de mau humor. Eu tava rindo. Eu sou sanguíneo, dou risada à toa. Eu parei assim, o que está acontecendo? Por que eu mudei assim de uma hora para outra? Alguma coisa está acontecendo. O Espírito Santo testificou. Observa bem a partir de agora. Observa bem o que está acontecendo perto de você. Entrei no escritório do pastor, com a cara amarrada, sendo que eu estava rindo antes. Beleza. Naquele inteirinho ali que eu estava no escritório, os levitas no altar brigaram com o microfone aberto, falar palavrão pro outro no altar da igreja 5 minutos antes do culto começar. Já liguei uma coisa. O cara chegou lá correndo, pastor, vou indo embora e não vou ficar aqui fulano. Você viu? Saiu no microfone o palavrão que ele falou, lê, pastor. Assim, já começou a me atinar, né? Era o Espírito Santo. Por que eu fiquei irado? Vamos pro altar ali, vamos. Tô indo pro altar, passei perto de uma situação assim, dentro da igreja, um camarada todo de branco, vestido com uma gravata vermelha. Eu olhei assim, a gente é muito simples para falar das coisas espirituais da senhora, né? Veio aquele testifica no meu coração. Observou? Observei. Subi pro altar. Entreguei um playback, eu cantava muito Mato Nascimento. Responsabilidade. Mato Nascimento, eu cantava muito Mato Nascimento. Kleber Lucas, naquela época, cantava muito Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Era uma chave na época. E tô subindo pro altar, entreguei o playback pro rapaz tocar lá, comecei a tocar. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Irmãos amados, de uma hora para outra, Espírito Santo, para. Espírito Santo mesmo, porque a gente fala assim, dá a impressão que tem. Mas o Espírito Santo desliga, para, é oração. Irmãos, missionário, fazendo missões, né? A gente é meio louco fazendo missões, tem hora. Você é missionário, cara, isso aqui.
Abra uma mão, irmãos. Fecha a outra. Pô, você sem entender. Vamos clamar 7 minutos aqui. Culto precisa de oração. Não estou contando o hotel, não estou contando a igreja primeiro. Ora, bata a mão fechada na aberta. Pá, e batalha. Aquele cara saiu do culto 4 vezes e voltou. No final do 7º minuto de oração, ele sumiu, ninguém sabia quem era, de onde veio e por que estava ali daquele jeito. Era, depois que você estuda bem a fundo essa área, ali tinha um satanista que foi enviado para atrapalhar o culto. Ele desapareceu. Agora, no quarto do hotel foi assombrador. Como é que você faz? Trash, você fala? Foi trash. Foi trash. Ei, mas esse aí desapareceu assim do nada? No final dos 7 minutos, ele não voltou mais para a igreja. Ninguém sabia quem era, não tinha nome, não tinha nada. Só esse cara de presença, terno branco, gravata vermelha. E ali o culto normalizou. Normalizou o culto, que o peso terrível, a igreja lotada. E no quarto do hotel, na mesma cidade, esse testemunho na mesma cidade. Fui pro hotel certa vez, um pastor de um outro ministério tinha passado por mesma situação, não ficou na cidade. Foi ameaçado tão forte que ele não aguentou, ficou com medo e foi embora. Medo qualquer pessoa pode sentir também, né? Não vou crucificar o cara. Acho que eu fui mais corajoso também, né? Eu fiquei lá nesse hotel? Ficou. Fiquei, né? E inclusive, eu ganhei o gerente. Eu ganhei o gerente, é meu amigo hoje. O gerente é meu amigo. Tô lá no quarto do hotel. Que propósito de orar de meia-noite, né? Que a gente sempre faz propósito de orar meia-noite. Eu gosto de orar meia-noite. Não, você pode orar a qualquer hora. Mas meia-noite, pra mim, é uma chave boa. É um portal. É um portal. Orei e deitei. Dormindo. 3 horas, entre 2h30 e 3 horas da manhã, eu, de uma hora para outra, eu acordo, um ser de uma altura imensa, fisicamente mesmo, assim, ó, com o braço cruzado, igual eu tô aqui, ó, olhando na minha cara. Eu só tive força para gritar isso aqui, que missionário gosta de gritar: o sangue de Jesus tem poder. Aquele ser olhou assim, ó, fez assim, ó. Devagarinho, passou pela porta fechada. Uau! E foi embora. Manifestação do satanismo também. Essa mesma situação tinha acontecido com o pregador. Amanhã, esse o cara falou: se amanhã você estiver aqui, nós vamos te matar. E ele foi embora com medo. Não terminou o trabalho. E eu terminei. E lá na igreja aconteceu várias situações no dia de libertação que eu lembro que nesse culto, no outro dia, eu vi uma possessão demoníaca tirar a pessoa do chão, não levitar, mas transformar em uma serpente, assim, andando com o corpo desse jeito dentro da igreja. Ó. Dentro da igreja. E era um clima assim, porque esse tipo de possessão assusta a pessoa, tem hora. Até nós mesmos não tomar cuidado, porque o espiritual é muito pesado, cara. O mundo espiritual é sério demais, mano. O mundo espiritual é sério. E depois que a gente passa por essa situação, você entende depois. Eu entendi depois o que aconteceu dentro do quarto do hotel. Porque Deus queria fazer coisas tremendas na outra noite na igreja. E foi ali para me assustar, para me amedrontar. Mas Deus deu graça, a gente pregou, orou. Eu me lembro que naquele final de conferência, 12 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Até uns 8 meses atrás, mais ou menos, daquelas 12 pessoas, 9 continuou na igreja, batizaram, aceitaram a Cristo. Mas para chegar lá numa alma, tem hora, você passa por isso lá atrás. Você acha que o inimigo fica feliz quando vê um alcoólatra ser liberto? Um traficante ser liberto? No Rio de Janeiro, daqui a pouco eu falo, no Rio de Janeiro aconteceu algumas situações nessa área também, envolve o mundo espiritual, mas neste campo espiritual, a ação que eu passei na área de satanismo foi muito forte. Foi um negócio assim de assustar a gente. Eu particularmente nunca tinha passado por isso. Tinha se você acordar, é uma pessoa de
de metros e mais metros de altura, em pé, olhando sua cara deitado. Deus e eu só ter voz para dizer o sangue de Deus tem poder. E a porta não abriu. Não, saiu pela porta fechada. Normal. Meu Deus. Pastor Denis. É trash. É trash. É uma coisa assim que a gente pensa. Pra viver esse tipo de coisa, o cara tem que estar preparado em Deus. Porque assim, tem gente que não consegue controlar a situação da língua. Da língua. Vai lidar como com um problema desse tamanho aí? Quando acontecer uma situação dessa aí, como é que a pessoa fica? Não tem como. E uma coisa que o Lídio falando aí, e isso é uma realidade, acredito que ele, como um missionário também, e eu como um missionário, o que eu vou falar é o que acontece. Existe lugar que você vai, é aquilo que você falou lá atrás de cidade, estado, quando você muda de um lugar para o outro. E existe igreja que você vai que é aquele peso, meu. Mas aquele peso que você dá vontade de você fechar a Bíblia e sair, mano. No começo. Verdade. Aí quando é lá pelo meio da conferência ou no final da conferência, você tá dando risada. Por quê? Porque era uma ação maligna. Para você já chegar na cidade já é uma luta. Aí você chega na cidade, se hospeda ali, mano, aquele peso. Aí você vai a primeira noite para a igreja, rapaz, isso acontecia comigo, eu acredito que acontece com o Lídio. Aí você chega na igreja, ministra aquela palavra, ora, parece que nada está acontecendo. Aquela igreja pesada, aquele negócio pesado, aí você volta e vai orar, mano, de madrugada. Eu demorava para dormir, cara. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Preguei, parece que nada aconteceu. Comigo, né? Será que é eu? O que está acontecendo? E começava a orar. E ali um dia, no segundo dia, às vezes no terceiro dia, o céu se abria e você via milagres, aí você via demônios se manifestarem, e você via... É a questão do intercessor que eu falei, que o intercessor passa por isso antes. Porque o segredo... Desculpa te interromper. O segredo é o devocional antes, né? Porque chegar ali no altar, o seguinte, se você não estiver preparado, filho, você dançou. Ou você preparou antes, não preparou, porque você deixar para a hora do altar, que o segredo é antes do altar. É antes. É o devocional antes, é a oração da madrugada, é o jejum, é o pedir Deus me mostra o que vai acontecer, é isso aí. E tem igreja que é leve. Não, você prepara uma mensagem, por exemplo, você preparou uma mensagem aí, estudou ela, você colocou os pontos no papel às vezes, você desce do altar derrotado. Derrotado, E quando você prepara com tudo o carinho, chega a Deus e fala, não é isso não que eu quero que você fale. Eu tenho um grande amigo meu, já é um senhorzão, que é uma das maiores igrejas de Belo Horizonte, pastor Jorge Linhares. Não sei se você conhece esse cara. Sim, conheço. O cara é fantástico, ele conta muito isso. Quantas vezes ele conta que subiu no altar com aquela mensagem, eu vou arrebentar, vou explodir hoje. Você desce derrotado, cara. E tem igreja que é leve, cara. Tem igreja que você chega assim, ministra no primeiro dia, já orou, no segundo mais e no terceiro algo leve. Mas tem igreja que é pesada. Agora, há um missionário... Posso contar isso aqui rapidinho? Pode com o que você quiser, vamos lá. Há um missionário que chegava na cidade, não vou citar o nome dele aqui por ética, é um baita cara. Esse cara é um menino desse, ele conhece também. Acho que até você conhece ele. Ele tinha mania de chegar um dia antes na cidade, sabe onde que ele ia? No cemitério. É louco isso, né? É muito louco. Era uma estratégia que Deus dava para ele, na verdade. Que é claro que a pessoa critica, mas não sabe da raiz da coisa, né? O que o cara vai fazer no cemitério? Ali ele falava assim, Senhor, eu quero que manifeste no culto os demônios que estão amarrando os sonhos do povo dessa cidade. Que está matando os sonhos. Cara, porque, vou falar uma palavra aqui fortíssima agora, o lugar mais rico do mundo não é o Banco Central, é o cemitério. No mundo inteiro tem sonhadores sepultados que não conseguiram realizar o seu sonho. E a maior riqueza, cara, de uma pessoa é o sonho que ela tem, é o projeto de vida que ela tem. É o lugar mais rico do mundo, é o cemitério. Por isso que ele fazia isso. Ele ia pro cemitério, se o senhor quer as entidades, tá? Irmão, de 200 pessoas, a vez que tinha na igreja do cara, 30, 40 pessoas manifestavam demônio e urrado dentro da igreja, no outro dia.
Porque ele pedia. Não é questão de aparecer, não é questão que ele... Era uma estratégia de trabalho que Deus tinha dado para esse cara. O Deus da estratégia. Deus da estratégia. Um dos maiores ganhadores de almas. E Deus me deu uma estratégia lá em Brasília, eu já compartilhei isso aqui, de sair pela rua fazendo uma pesquisa sobre religião. E encheu a igreja lá no bairro, lá em Taguatinga Norte. E para Deus... Você gosta de Brasília, né? Eu gosto. Para Deus nos dar estratégia, como eu sempre digo, cara, Deus não é um Deus bitolado, mano. Eu não sou contra a visão A, B, C, não. Eu digo assim, ó, cada pastor, cada missionário, ele chegou num lugar, ele tem que ir para oração. Ali ele vai descobrir o que Deus quer para aquele bairro ou para aquela cidade. E dentro desse propósito aí, se ele começar a fazer aquilo que Deus quer, cara, Deus vai ser glorificado. É uma coisa que está sendo muito enfatizada nesse episódio, que eu quero fazer questão de novo de tocar nesse ponto para vocês falarem, é a questão da intercessão. Cara, tem gente, muita gente, quando a gente fala tem gente, parece que a gente tá atacando alguém, mas não é. É o que Deus está falando aqui no episódio. Tem muita gente que se importa com o título. Eu sou missionário, sou uma missionária. Só que não ora, cara. O cara não tem uma vida de oração. Quando o pastor fala, o pastor Lídio que fala que o maior princípio de um missionário é a intercessão, isso queima no meu coração. Porque isso é uma coisa que você não precisa sair de casa para fazer. Você não precisa ter plateia para fazer. Verdade. É um exercício diário. Então, se a pessoa não tem uma vida de oração, como que ela é missionária? Não tem como, mano. Não tá. Aí vai levar a surra do inimigo. Eu já falei aqui que um dia eu fui visitar uma casa com um pastor, Lídio, e chegamos lá, o pastor na frente, eu atrás, né? A cara dele. Aí chegou lá, cara, quando nós subimos a escada assim, já gritou lá, o demônio já gritou lá: o que você veio fazer aqui? Aí o pastor já ficou de pé ali, já... E vai na frente, pastor dele? Olhando, não, ele ia na frente, né? E eu atrás. Rapaz, o demônio pegou um sofá como se pegasse uma caneca desse aqui, um isopor, mano. Já vi isso. E levou assim pra jogar. Aham. E o pastor, quando viu que o demônio levantou o sofá, assim, o pastor já voltou, cara. E eu me esquivei e o sofá passou assim, jogou o sofá. E aí, depois eu fui ver, cara, a vida do pastor. Aí não adianta, mano. Ou você leva uma vida correta com Deus e vai para esse caminho do jejum, oração, aí você vai andar, vai entrar, vai sair. O que Deus exigiu do Josué? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ser corajoso também, né? Seja corajoso para que você seja bem sucedido aonde você for. Agora, contando essa hora de oração, então é um negócio meio engraçado. A cabeça dessa criança. Certo missionário fez um jejum. Agora o cara... Antes de contar, eu já dou risada. Fez um jejum, preparando para uma campanha que ele ia fazer na igreja local. Na hora que foi entregar o jejum, a mãe tinha fritado uma panela de linguiça. Sentou na hora de entregar o jejum, entregou o jejum, comeu, fez um prato, bastante linguiça. Deitou de boa. Tá lá deitado, barriga bem cheia. Chegou a irmã, bate na porta, chamou a mãe dele. Ô irmão, o missionário tá aí? Tá. Acabou de almoçar, entregou um propósito agora. Irmão, porque eu já tentei expulsar um demônio. É uma pombagira. É uma pombagira, não saiu, irmão. Só sai com o missionário. Ele vai ter que descer lá. O cara falou assim, ó, meu Deus, eu com essa barriga cheia de linguiça, como que eu vou expulsar uma pombagira? Porque os espíritos chamados pombagira são uns espíritos bem descarados, né? Que manifestam mesmo. Às vezes levanta a blusa, mulher levanta a blusa diante do altar, quem tá ministrando, é um negócio complicado, cara. Você tem que ter um equilíbrio. Aí eu vou lá com você, irmã. Vou lá com você, desceu aquele calorão. Chegou lá onde estava a mulher endemoniada. Ele esquecia de falar o nome. Na verdade, ele tinha esquecido de falar o nome de Jesus. Demônio, sai! O demônio fez a mulher colocar a mão na cintura e fazer assim, ó. Eu não vou sair. E você sabe por quê? Ih, rapaz, aí é azeda. Aí ele pensou assim, mas o quê? Eu acabei de entregar um propósito. Por que esse demônio quer sair? Demônio, sai! E eu esqueci de falar o nome de Jesus, cara. Aí não sai, né, cara? Eu não vou sair, você sabe por quê?
Aí eu disse assim, vou pegar o dedão por causa de quê? Por que você não quer sair? Por que eu sei? Você tá com a barriga cheia de linguiça. É sério? Você viu, cara, mano? Aí ele lembrou que eu esqueci de falar o nome de Jesus. Jesus. Demônio, com linguiça ou sem linguiça, em nome de Jesus, você sai. E saiu na hora. Que esqueci de falar o nome Ele de só Jesus. falava sabe Não, no... aqui na ilustração tem mensagem. Que a chave é o nome de Jesus, cara. Claro, você vai preparar, você vai jejuar. Eu tô redendo esse copo aqui. Você vai jejuar, você vai consagrar, vai orar, tudo isso. Mas a chave que é glorificada é o nome de Jesus. Meu nome não faz nada, o nome do famoso não faz nada, o nome do pastor dele não faz nada. É o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nome de Jesus. Ele esquecia de falar, na verdade, ele esquecia, porque o bicho vai sair com o nome de Jesus. Porque Jesus falou assim, ó, em Mateus, ide por todo mundo pregar o evangelho à tua criatura, batizando, expulsando demônio, curando os enfermos, os sinais vão seguir os que creem. Então, tem gente que critica hoje libertação, cara. Tem gente que critica. Mas Jesus mandou expulsar demônio. Jesus mandou orar para doente. E a Bíblia diz que os sinais vão crer. Eu não sei quando um sinal extraordinário vai acontecer. Eu só sei que eu creio. E nada acontece no meu tempo, é no tempo de Deus. A gente tem que ter essa consciência. E nós estamos caminhando por uma época onde a gente vê esse tipo de coisa que acontecia há 10, 15, 20 anos atrás. Parece que a proporção era tão intensa e hoje está tão, parece escasso. Aí esse dia eu estava orando e perguntei para Deus, mas Deus, os demônios acabaram? Como assim? Não, porque antigamente na igreja, eu sou de uma época que eu estava pregando pedra, jogava em cima da igreja, demônio se manifestava. Às vezes só no você chegar na igreja e cumprimentar o povo, o demônio já pulava lá no meio, cara. Um dia eu estava lá no Goiás, lá perto do Distrito Federal, fui pregar numa igreja, quando eu cumprimentei o povo, o demônio pulou lá no meio lá e a pessoa sacou uma faca assim, eu vou te matar. Ih, rapaz. Aí eu disse, você não vai matar não, em nome de Jesus, cai por terra. Ainda que eu falei o nome de Jesus, né, cara? Porque se eu não falo, mano... Demônio faixa preta. Você pode contar rapidinho? Pode contar. Um minuto. Vai lá. Lá em Floripa, na cidade chamada Palhoça. Tô lá pregando, igreja lotada, cara. Igreja lotada. E eu falei um negócio assim, muito violento, assim, pra crente, parece. Sai um cara, dispara um cara lá do banco, vem pro altar, um demônio faixa preta, ficou assim, ó, rodando. Faixa preta? O demônio faixa preta. Eu olhei pro pastor assim, pastor, se for demônio vai sair, se não for, vou rolar com as caras aqui no chão. Uai, posição faixa preta, rodando, cara. Eu fiquei assim, eu ficar de olho. Porque teve um dia que eu fechei os olhos, demônio catou pela gravata, não, e crente, não, assim, o pessoal do culto no dia, poder, o demônio me enfocando com a gravata, o demônio pensei que era poder. Você não tem que doer lá com o Satanás. Essa é uma das primeiras regras para libertação. Nunca orar com o olho fechado, e hein? nem com gravata, de preferência. Uma vez eu ia levando um soco de um, cara. Perdão. Ia levando um soco de um demônio lá na igreja do seu pai na fé, cara. Eu tava lá pregando, rapaz, se manifestou lá e veio pra dar-lhe em nome de Jesus. E quando eu falei em nome de Jesus, paralisou na hora, mano. Se eu não tô de olho aberto, ia levar. Tinha levado uma bufetada. Ó, já que a gente tá caminhando já pros finalmente, infelizmente, né? Eu queria que você falasse dentro desse contexto de um dia que você foi pro Rio de Janeiro e quase que fizeram o pé do cabelo lá. Como é que foi isso? Antes de falar, eu quero dizer aqui bem claro. O Rio de Janeiro continua lindo. É bonito mesmo, é lindo. A Barra da Tijuca. É lindo. E eu fiquei hospedado na Barra da Tijuca, dá licença? Imagina agora, um cabeção desse na Barra, eu tô né? contando a hospedagem, pra mim contar o outro, né? Fui lá na sede da igreja, preguei, igreja linda, bonita. Pastora Tânia, de repente vai assistir depois aí. E o bispo Zélio, pregamos na sede, beleza. Aí... Pastor, tem 3 noites agora, a gente vai fazer lá no Morro do Alemão. Morro do Alemão. Sim, não tem problema, pastor. É evangelho, é missões, né? Tô aqui para fazer missões. Aí comecei. Chegou o dia, acho que era terça, quarta e quinta.
Eles esqueceram, e nós estamos no carro. Estamos caminhando para o Morro do Alemão, bem na entrada ali, já tem o toque, né? 500 metros, 1 quilômetro mais ou menos, você tem que desligar o farol de fora do carro. E acender o de dentro. Porque o comando manda fazer isso e tem que obedecer. Aí não tem esse negócio. Esqueceram de apagar o farol, cara. Ih. Quando chega na entrada, 5. Com metralhadora, escopeta praticamente. Acho que aquilo é escopeta. Eu tava no banco de trás, barbudo, e eles brincavam ainda comigo. Ô, missionário, tô com medo de levar o senhor lá. Eu falei assim, por quê, pastor? Você tinha uma cara de civil. Eu disse, não, minha boca de barba, não tem nada a ver. Vem 5, cara. Eu no banco de trás, o cara coloca a escopeta bem na minha direção, na minha cabeça, dentro do carro, assim, ó. A pastora Tânia começou a chorar, assim, calma. Ele está empregado na nossa igreja aqui em cima, aqui. Ele é missionário, ele é missionário. Aí, o cara falou assim, a senhora, eu estou lembrando a senhora, mas ele nunca veio aqui. Eu vou colocar alguém lá dentro, de onde ele vai pregar. Tranquilo. E amanhã, antes de completar 1 quilômetro ou 500 metros, chegar aqui na entrada, já apaga o farol. Só sabe quem que apaga o farol. E se começamos a dar assim o farol apagado, já vamos metralhar de longe mesmo. Desse jeito. Meu Deus, cara, que recepção boa. Uma recepção maravilhosa. Aí no outro dia, agora vem a parte cômica da coisa. Preguei, subi, ele colocou alguém de verdade dentro do salão pequeno, lotado de gente, pessoas simples, no morro. Que lugar bom de fazer, né, cara? Aí que a gente fala em missões, né? Não vai dar dinheiro, não vai vir oferta, não vai vir boi de gideão, não vai vir nada no envelope, cara, se você for levantar a oferta. Mas as pessoas estão aí para ouvir a palavra, cara. A palavra, né? Eu querendo chorar, né? Então, eu sei que você está querendo chorar. Cara, no outro dia fizemos certinho. Certinho, do meu jeito. Fiquei guardando o lugar. Pastor, o bispo, fala, missionário, tá na hora de pagar o farol. Você já avisou. Pagou o farol. Não, e a ideia dele? Você acredita que eu tava esquecendo de novo? Não, pois eu não esqueci, não. E o cara falou assim, ó, e amanhã vocês descem o carro já identificando que vocês é crente. Não sou bobo nada. Eu tinha uma Bíblia, lembra da Bíblia Thompson antiga? Sim, tem uma. Você é novo. Eu tenho uma Thompson. A minha era capa vinho, capa dura vinho. Dá uma bibliada na cabeça dele e desarma ele na hora. Aí, chegando a entrar com o farol aceso, de dentro, fora apagado, eu escutei, de longe, uma praticamente apoiando o cotovelo na aba do cano do lado. Assim, ele falou que tinha identificado que a gente era crente. Peguei a Bíblia, Thompson, abri, pus o primeiro pezinho pra fora. Oi, glória a Deus, aleluia! Aí abri a Bíblia, Thompson. Aí o cara lá de longe assim, ó. Não é brincadeira, não. Não, você tem que, vai. Moço, aliás, eu passei a adolescência no morro. A gente sabe como funciona o morro. Nunca fui caguete, graças a Deus. Caguete morre, né? Mas eu cresci no morro, cara, jogando no meio de todo mundo. E você com essa cabeça aí ainda barbudo, hein, cara? E ele fez a novela Pantanal. Ele era o velho do Rio, né? Você falou pra mim, né? A barbona era comprida igual a do velho do Rio mesmo. Esse apelido que me deu foi a filha do pastor Leonardo, a Sara, que é mãe hoje, tem 2 filhos, menina maravilhosa, o Gustavo, jogador de futebol salão profissional, aqui no Paraná. Um dia eu tava na casa do pastor Leonardo almoçando. Ela chegou, eu tava barbudo mesmo. Ô pai, o missionário Lídio não tá parecendo o velho do Rio da novela? Aí percorreu o estado o velho do Rio. O velho do Rio. Mas aonde, mano, deu uma coisa interessante, graças a Deus, assim, por ter esse temperamento sanguíneo, né? A gente tem um lado cômico, assim, bem gostoso, até nos eventos, sabe? Pra mim, se o povo no culto meu não dá um riso, assim, não é que vai virar riso meu culto, mas se não der um riso, o povo chega na igreja doente, às vezes triste, agressão em casa, salário não ganhando para pagar as contas,
E eu vou chegar ali ainda com aquela cara de petulante, cara. Cara de limão, Cara né? de limão. Não, vou fazer a pessoa dar um riso. Ali tá na igreja, tá de jeito. As irmãs... Mas a palavra é na veia. Sempre que eu vejo, Yuri, o pastor Denis, eu lembro do Santos, eu dou risada também. Eu começo a ficar... mas é... Caiu. O negócio agora é no tal. Caiu. Não caiu, não. Ai, meu Quem Deus. caiu foi o Maduro, de Maduro. Ô, fica quieto, rapaz. Gente, infelizmente, a gente tá chegando no final. Você vê o tanto que passou rápido. Pois é. Você tava nervoso aí pra fazer o episódio. Os episódios são um pouco mais curtos, mas eu quero ter o prazer de trazer o Lídio aqui num episódio ao vivo, Ao pastor. vivo. Que ao vivo, daí o povo vai mandar pergunta pra você e nós vamos passar horas aqui, né? Isso é maravilhoso. Falando de várias coisas. Eu queria agradecer por você atender o convite de última hora, porque o pastor Denis falou, eu pedi pra ele, ele falou, e você veio aqui com tanto carinho, separou um tempo pra estar aqui. Primeiro eu quero te agradecer, foi um prazer conhecer você, Lídio. Cara, eu que agradeço essa oportunidade de estar te conhecendo, seu irmão ali. Esse Olha a cabeça dessa criança. esse bate-papo tão gostoso, né, cara? Tão maravilhoso aqui com vocês aqui. Olha, gratidão a todos que vão assistir, que estão assistindo agora. E com respeito aqui, posso levantar minhas mãos? Pode deixar uma mensagem pro Que povo. Deus abençoe esse ano de 2026. Vai ser fácil? Não vai ser não, William. É um ano que vai ser de desafios. Mas eu me dirijo aqui ao pai de família, a mãe, o pai, me dirijo aqui aos avós, a juventude que é o futuro dessa nação, né, cara? As crianças, ao empresário da nossa nação, aos missionários dessa nação, aos pastores, a um cara como você, William, que tem esse coraçãozão, cara, de maneira tão descontraída. Cara, demais, né? Ele deixa a gente à vontade, a gente tá dentro da casa, da sala da gente, ele e o irmão dele ali, dá a impressão de estar dentro da sala da gente, cara. São pessoas que a gente tá admirando muito a partir de agora. Mas eu deixo uma palavra para quem tá em casa. 2026 vai ser um ano de vitória. Nossa, acabou de falar que vai ter problema. Vai, porque ninguém tem vitória sem problema, sem luta. Ninguém tem. E enquanto estivermos nessa terra como corpo de Cristo, que é a igreja, né? A gente vai ter provas, mas também vamos ter vitória, é claro. E é firmar com Cristo a cada dia, é estar na presença de Deus a cada dia, é servindo a Deus da melhor maneira e ganhando almas para Jesus, né? Se esvaziando do tal do eu sou, minha igreja é melhor, aquela é melhor. Não. É um corpo, né William? É um corpo. Nós temos hoje ovelhas de todos os tipos na igreja. Temos a ovelha de cabelo grande, né? Temos a ovelha de brinco, tem aquela que tem uma tatuagem. Poxa vida. O amor é o mesmo, cara. O amor é o mesmo por todos. Deus tem filho hoje de todos os jeitos. Japonês, Deus tem filho, olho apertado, olho aberto, regalado, olhos azuis, verdes, claro, moreno, branco, negro. Meu pai era negro, cara. Então, é deixar esse negócio de religião, às vezes, pra lá, muito negócio de placa de igreja e focar no reino. É focar no reino. É almas para Cristo, é ganhando almas para Jesus, é curtindo todo tipo de estilo musical. Poxa, cara, música é bom de qualquer jeito, velho. Um rock bem tocado, e não tem gente que rock é do diabo. Não sabe o significado da palavra rock, cara. Rock vem de rocha. A Bíblia chama Jesus de rocha, velho, de rock. Rock é rocha, velho, na interpretação, na raiz. Então, vamos curtir a adoração lentinha de vocês aí. Vamos curtir rock and roll. Eu sou apaixonado com blues. Apaixonado com reggae. E eu sou. Então, vamos deixar cair esses negócios de igreja aí, cara. Não, vamos respeitar todo mundo na sua, porque Deus é um só. E amamos um Deus único. E não é porque ter divisões no nosso meio para nada. É amar a Cristo acima de tudo. E missões na veia, William. É isso. Valeu, meu queridão. Pastor Denis, obrigado, meu filho. Mais um, né? Isso aí. Foi um prazer estar aqui novamente, né?
E ao lado do mais um cabeção. William, esse é irmãozão, cara. Esse aqui... Mais um cabeção. Esse é irmãozão, viu? E uma coisa que ele falando aqui me veio que anos atrás, lá no estado de Santa Catarina, alguém dizia bem assim, ó, os missionários estão acabando. Ainda tem vocês aqui e tal. E hoje eu vejo, cara, que da época lá, muitos apareceram, evaporaram, não sei por onde foram. Uns deu muito BO lá e esse cabeção continua, cara, na missão. É incrível, né? Deus abençoe a todos, é isso aí. Deus não vai ter lá, eu sempre digo, não abra mão de morar no céu, cara. Isso aí você não pode abrir mão. Ô, Wilson, desculpa. E lá não vai ter várias divisórias lá, não, pra A, pra B. Vamos morar lá todos juntos. Tudo junto. Um cabeção desse, outro cabeção aqui, é nóis, mano. Deixa minha cabeça em paz agora. Tá louco, eu tenho assunto na minha cabeça aqui agora. Vai, meu assim, querido. é o seguinte, eu vou 30 segundos, eu quero agradecer a Deus, acima de tudo, é claro. Quero mandar um abraço pra galera de Minas. Lá, eu não falei do Vale de Jequitinhonha. Um dia eu ouvi, eu quero falar muito. E vai chorar, galera. Chorar se eu falar do Vale mesmo. Vai falar. E vai. E quero agradecer minhas 6 irmãs, minhas sobrinhadas lindas, maravilhosas, tanto os meninos como as meninas da minha família, pastores, bispos, apóstolos, padres. Eu tenho amigos padres, cara. A gente faz programa de rádio em alguns lugares por aí, o padre sai, eu entro. Um dia um falou comigo assim, poxa, eu gostei muito de você. Assim, mas por quê? Você não falou mal da minha mãezinha. Assim, não, por que eu vou falar mal da sua mãezinha se eu tenho que respeitar a sua religião? Então eu quero agradecer de todo o meu coração aos católicos do Brasil, os evangélicos, os espíritas, sabe? Os protestantes. Quero agradecer de todo o meu coração aqui a você mais uma vez, ao teu irmão que está ali, ao pastor Denis. Obrigado porque você me pôs nessa grande porta aberta aqui na região. Na região, mundo, né, cara? É mundo. Gratidão ao nosso Deus. Amém, gente, amém. Gente, episódio maravilhoso, infelizmente mais curto, mas a gente já tá voltando com os ao vivos aqui. O Yuri já tá voltando das férias, tá? Porque o Yuri é o mais rico da família. Por isso que a gente tá gravando aqui. Enquanto a gente tá aqui, eu tô trabalhando na minha casa ali, ó, ralando, o Yuri tá viajando, por isso que tá gravado. Já tá naquela fase lá, vou descer. Vou descer pra descer. É tipo isso. Mas, gente... Ó, aqui é o seguinte, meu amigo. Enquanto eu vou pra ABC, que nem é lá que eu vou, o cara vai pegar, vai passar Atlântico aí, ó. Tá? Então não sou eu. Não fala o que você não sabe. Gente, muito obrigado por estar com a gente, por estar com sempre o carinho de sempre com a gente aqui. Deixa o seu comentário aqui no canal. Ative as notificações, curta. E daqui a pouquinho a gente tá ao vivo com vocês de novo. Por que, Yuri? Fala pra nós. É só porque é necessário, galera. É necessário, pastor? É necessário ou não é? Super necessário. É necessário, meu povão. Até a próxima. Tamo junto. 1, 2, 3. Necessário. É necessário. Necessário. É necessário. Necessário.